Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E o presidente, mais uma vez, hoje ele voltou naquele assunto do dia do fim de tudo. Você sabia que tem um dia aí que deve ser o dia do fim de tudo? Pelo menos de tudo como a gente está vendo no Brasil hoje já há muitos anos, né? Eu vou revelar que dia que é esse e por que é esse dia. É um dia que deve estar na mente de todo mundo que quer saber o futuro do Brasil, porque esse dia pode ser uma referência tanto para a situação, para o governo, quanto para a oposição. Por que a gente está falando isso? Nós estamos falando exatamente sobre o dia 5 de outubro de 2022, porque no dia 5 de outubro de 2022 vence a atual concessão da Rede Globo. E vocês sabem que essa renovação, que foi feita pelo presidente anterior do Partido dos Trabalhadores por um período de 15 anos, ela vence agora no dia 5 de outubro de 2022 e eu quero perguntar para você, eu quero ouvir sua resposta aqui nos comentários, obviamente. Você acha que a empresa vai esperar chegar o dia 5 para poder agir ou para poder fazer alguma coisa? Você acha que eles vão esperar para ver se o presidente vai ter boa vontade ou não? O que aconteceu nessa fala do presidente agora? O presidente disse que não é nada específico com essa empresa, né, de comunicação, mas ele diz que, pela legislação, a empresa precisa estar com as suas contas em dia para ter a sua renovação confirmada. Então ele já falou, eu não vou colocar dificuldade, é só tá tudo certo. Então ele está querendo dizer que precisa estar tudo certo, se não tiver, vai ter dificuldade. Mas quando a gente analisa essa situação aí com um pouco mais de calma, nós vamos ver que o presidente ele não tem autonomia total para decidir cancelar alguma concessão. Isso já aconteceu antes? Já aconteceu antes. A gente teve a TV Tupi, tivemos a TV Excelsior, tivemos algumas empresas que não tiveram sua concessão renovada. Algumas delas foi por questão mais ideológica, mas a maioria delas principalmente por questões ali econômicas, porque a própria empresa não tinha mais maneira de sustentar as suas próprias atividades. Agora, o presidente ele não tem total poder hoje, segundo a nossa conjuntura jurídica atual, total poder para decidir isso por conta própria. A não renovação de uma emissora de TV, isso teria que passar pelo Congresso. E aí algo que já aguarda um grande obstáculo, uma vez que você tem lá no Congresso, você teria que ter uma maioria votante para cancelar essa concessão. É claro que isso seria traduzido numa grande quantidade de pessoas que perderiam os seus empregos. Então isso para um político ele coloca em conta, né? Porque colocar isso em pauta num ano de corrida para cargos eletivos, que é o ano de 2022, lembrando que a gente vai ter a corrida não só para o Executivo Nacional, mas para o Executivo Estadual também, deputados e senadores. Então, vários dos componentes ali do Congresso Nacional estarão querendo agradar o seu eleitorado nesse ano, para poder garantir a renovação de um novo mandato eventualmente. Então, o que está em jogo ali? Está em jogo que, será que esses políticos vão querer desagradar uma parcela do seu público eleitor num ano que está tendo esse tipo de corrida? Já é um primeiro problema. Segundo problema, muitos dos representantes que estão lá em Brasília hoje, eles são donos de retransmissoras dessa grande emissora brasileira. Então, se essas figuras cancelassem essas concessões, eles mesmos iam tomar um prejuízo, porque eles não poderiam mais retransmitir uma emissora que deixou de existir. Então, na prática, o que muitos especialistas dizem é que o presidente ele pode sim colocar obstáculos através do Ministério da Comunicação, criar dificuldades, né, fazendo ali o negócio ficar mais desagradável, mais atrapalhado, mais moroso, mais assim cansativo, mas realmente para não permitir uma nova concessão é algo que precisaria de uma confirmação do Congresso Nacional e aí já enfrenta um grande obstáculo por esses motivos que eu já falei para vocês. Agora, obviamente, né, você tem um grande império desse de comunicação e guarda muita semelhança esse império de comunicação com aquele filme que é considerado os maiores filmes do cinema, o Cidadão Kane, do Orson Welles, né? Orson Welles fez um dos filmes mais famosos da história do cinema, que é o Cidadão Kane, que conta a história de um mega
empresário, um grande controlador da comunicação nos Estados Unidos, que foi o William Hearst. Então, William Hearst era o personagem principal que na história ficcional de Orson Welles foi chamado de Cidadão Kane, né? O Citizen Kane, que é uma história maravilhosa. A gente fez inclusive um podcast sobre isso, está disponível para vocês no Daniel Lopes Podcast lá no Spotify. Lembrando também, já que a gente fez essa citação, lembrando que você tem uma oportunidade única hoje, imperdível. Você está no último dia para garantir sua vaga no Clube de Leitura Daniel Lopes. A gente tem 12 livros por ano, um livro por mês, aula semanal, live mensal, grupo para tirar dúvida, livros assim que vão abrir a sua mente com relação a tudo que está acontecendo no mundo. Sem falar que os livros, só hoje, você tem desconto de até 58% para poder adquirir. Aqui embaixo o link tá da livraria Daniel Lopes. Primeiro, o link para você vir estudar conosco no Clube de Leitura Daniel Lopes, e o segundo link para você vir estudar conosco também com os livros, né? Adquirindo também os livros. Se você levar os 12 livros, você vai pagar, em vez de R$790, você vai pagar 380. Olha só que benefício. E levando todos os livros, você garante frete grátis também. Voltando, pessoal, nesse filme, no Cidadão Kane, você vê o poder, né, a magnitude de um poder de um sistema desse de comunicação. E quando a gente fala hoje sobre a hegemonia cultural, sobre o socialismo mais na sua vertente cultural, a gente lembra muito também do livro do professor Olavo, que é A Nova Era e a Revolução Cultural, a gente vê que há uma conexão muito grande entre o Antônio Gramsci e o Maquiavel, falando exatamente sobre essa estrutura de poder. Se para Maquiavel a grande estrutura de poder é o Estado, já para Antônio Gramsci escreveu, dentro das suas teorias filosóficas, que para ele esse novo príncipe não é mais o Estado, na verdade seria o partido lá, claro, o partido de esquerda. Então, para Gramsci, esse grande príncipe, né? O príncipe para Maquiavel é o Estado, o príncipe para Gramsci ele é o partido. Mas a gente teve depois uma atualização, uma segunda atualização da teoria de Maquiavel sobre o Estado, né, sobre o príncipe. A gente tem um intelectual chamado Ottavio Ianni. Ottavio Ianni ele escreveu um livro chamado Príncipe Eletrônico. Ou seja, o que ele quer dizer? Que se para Maquiavel o príncipe era o Estado e para Gramsci o príncipe era o partido, hoje o príncipe é os próprios meios de comunicação. Os próprios meios de comunicação têm capacidade de criar todo o imaginário da pessoa, né? O que ela tem de modelo para uma profissão bem-sucedida, uma família bem-sucedida, né? Uma vida bem vivida, como deve lidar com o trabalho, como deve lidar com a amizade, como deve lidar com o lazer. Então a mídia ela tem capacidade de regulamentar isso tudo, não apenas pelas produções ficcionais, como as novelas e os filmes e as séries, mas pelas produções jornalísticas também, uma vez que o jornalismo enquanto mídia, ele tem a capacidade de criar o acontecimento. E o que é interessante é que o jornalismo ele não pega a notícia e entrega puramente para o espectador. O jornalismo ele tem um processo de produção da notícia. A produção da notícia envolve você apurar o fato e depois recontar o fato. Então é um processo de recontagem, é um processo de decodificação. Nisso tudo, passam ali vários critérios pessoais e subjetivos, né? A própria matéria que o telejornal escolhe entrar ou não na sua grade já é uma maneira de selecionar ali de forma intencional o que o público vai ter acesso ou não. Então, uma retirada de uma emissora como essa traria totalmente uma mudança da dinâmica do poder no Brasil. Agora, eu quero dizer para você, será que isso já não aconteceu? Aí você pergunta, o que, Daniel? A concessão já acabou? Não é isso que eu estou falando. Será que já não aconteceu uma total e direta mudança na dinâmica do fluxo de informação no Brasil? Porque a grande emissora está lá funcionando ainda e talvez vai continuar funcionando depois do dia 5 de outubro. Agora, será que as redes sociais que permitiu essa abertura para o fluxo de informação já não representaram essa mudança? Será que para ter uma grande mudança como essa, hoje, já nem seria mais necessário o cancelamento de uma concessão? A própria existência das redes sociais já tira o poder dessa mídia tradicional? Mas obviamente, é por isso que eles querem dizer que a mídia não tradicional, as mídias sociais, não podem ser confiáveis, são meramente veículos ali de informações que não são fidedignas. Então é exatamente por isso, porque a própria existência
emergência das mídias sociais já é um grande deslocamento do eixo de poder, pelo menos em termos de comunicação e da construção do senso comum e da visão de mundo de toda uma sociedade. O que você acha? Você acha que as redes sociais já fizeram essa substituição? Você acha que o presidente não vai aceitar renovar essa concessão no dia 5 de outubro, no meio de um processo ali da disputa dos cargos eletivos? O que você acha? Deixe sua opinião aqui embaixo, quero ouvir a sua opinião. Forte abraço para vocês, examine todas as coisas, retém que é bom, aproveite para garantir o último dia da sua vaga no Clube de Leitura Daniel Lopes, link aqui embaixo, e também garantir os seus livros aí com até 58% de desconto só hoje. Um abraço a todos, fiquem com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Valeu!